Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre etiqueta corporativa, um assunto bastante polêmico. A etiqueta corporativa é um conjunto de normas de conduta que se recomenda ser adotado sempre que você estiver representando sua empresa, seja no local de trabalho, seja em eventos externos. Essas normas mudam ao longo do tempo. E o que era aceitável no passado recente, hoje talvez não seja sequer admitido. Mas se muda tanto, como saber o que é certo e o que é errado? Durante este vídeo vamos identificar claramente as mudanças, mas a regra do bom senso sempre será uma boa conselheira. Portanto, vamos dividir essas normas em dois tipos de ambiente, o ambiente interno e o ambiente externo. No ambiente interno, precisamos estar alerta de que passamos mais tempo com os colegas de trabalho do que com a nossa própria família. Mas isso não nos dá o direito de desenvolver a mesma intimidade que, com certeza, temos com os nossos familiares. Vamos a alguns aspectos da conduta interna que recomenda-se ser observado. Fofocas. A maioria das pessoas adora uma fofoca. Como disse Ariano Suassuna, falar de uma pessoa em sua presença não tem a menor graça. O gostoso é falar quando ela não está presente. É claro que Ariano, em tom de brincadeira, falou de forma muito clara aquilo que sentimos. Normalmente, tudo que observamos ou inferimos sobre o outro tem muito de nós mesmos. Gosto muito de uma frase do Dr. Freud que diz: quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Portanto, cuidado com o que fala sobre o outro. Para uma escuta minimamente atenta, você está falando de você mesmo, sem nem mesmo se aperceber disso. Sequestro de amígdalas. Quem primeiro falou sobre sequestro de amígdalas foi o Daniel Goleman, em seu livro Inteligência Emocional. Quando ocorre um sequestro de amígdalas, o indivíduo age como um animal, tornando-se agressivo, perdendo totalmente a razão. São os famosos pavio curto. Um bom exemplo disso é que quando um colega distrata o outro com gritos, postura agressiva, não importando se ele ou ela tem ou não razão. Cuidado! O sequestro de amígdalas pode ser fatal para a sua carreira. Apelidar colegas. Apelidar colegas, em alguns casos, pode até parecer normal, principalmente se o colega atende pelo apelido, mas não é. Tenha certeza disso. Portanto, deve ser sempre evitado. Quarto, tratamento diferenciado. Educação, bons modos devem ser dispensados a todos os colegas, independente da função ou da hierarquia da empresa, e nunca deve ser confundido com bajulação. Quinto, vestir-se de forma inadequada. Essa é uma das situações mais polêmicas que me deparei em meus mais de 50 anos de vida corporativa. Houve um tempo em que homens de barba eram proibidos de trabalhar em determinado banco brasileiro. Os mais antigos, os mais experientes sabem do que eu estou falando. Houve um tempo em que em determinada multinacional só era permitido trabalhar de terno e gravata. Hoje observo nessa mesma empresa colaboradores de bermuda, normal. Certa vez, há mais de 40 anos, recebi solicitações de um colega para chamar a atenção de uma colaboradora pela forma como se vestia para trabalhar. Você realmente acredita que qualquer um pode se vestir da forma que quiser para trabalhar? Bom senso nunca fez mal a ninguém. Sexto, excesso de intimidade. E o que dizer daquele ou daquela colega que começa o dia beijando todo mundo ao chegar? Fofo, né? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Falar ao telefone celular é ambiente comum em voz altas, sem comentários. Brincadeira de mau gosto, inaceitável. Correntes, orações, vaquinhas usando o e-mail corporativo é totalmente fora de propósito, independente da validade da causa. Até mesmo para os que têm fé, está escrito: quando você orar, vá para o seu quarto,
feche a porta e ore a seu Pai. E o seu Pai que está em secreto e que tudo vê, o recompensará. Já no ambiente externo, você está representando a sua empresa. Algumas vezes chegam até a nos atribuir o sobrenome da empresa. Há muito tempo, mas muito tempo mesmo, eu era conhecido como o Mohandas da IBM, ao invés de o Mohandas da Hora. Uma empresa tem a reputação que seus colaboradores lhe emprestam. Nunca se sente antes do cliente, a não ser que ele autorize. Espere a autorização para entrar em determinado ambiente. Nunca entre sem autorização. Um dos assassinos da reputação, ao primeiro contato, é a famosa mão frouxa. Também não precisa esmagar a mão do cliente num aperto de mão ao cumprimentá-lo. O aperto de mão deve ser proporcional ao que é dado pelo cliente. Esta é a primeira oportunidade de despertar empatia. Em tempos de pandemia, o famoso soquinho virou protocolo. Felizmente já estamos passando essa fase. Jamais entre num ambiente sem bater, mesmo que a secretária tenha autorizado. Certifique-se de obter autorização antes de abrir o notebook em uma reunião com o cliente. Principalmente se for o primeiro encontro. De preferência, justifique a necessidade da utilização do mesmo durante a reunião. Telefone celular desligado. Procure adaptar-se ao ritmo do cliente. Lembre-se, em comunicação vale o que o receptor entendeu e não o que você quis dizer. Portanto, risque do seu vocabulário o você não entendeu. Substitua por perdão, eu não me expressei bem. Nunca se intrometa ou dê palpite numa conversa que você, por acaso, presenciou, a não ser que te envolvam na conversa. Sempre responda em tempo os e-mails, recados e as solicitações do cliente. Isso é fundamental na construção de sua credibilidade. Bem, por enquanto é isso. Lembre-se, a primeira impressão se forma nos primeiros 3 minutos de um contato. Aproveite-os bem. Obrigado.